Te abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor, por essa oportunidade. Graça e paz, igreja. Amém. É um privilégio estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Neste momento eu gostaria de convidar a vocês a colocar em pé. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Você que trouxe a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida em sua presença. Que nesta noite o Senhor fale com a sua igreja, através de mim, Senhor, pois eu não passo de um mero pecador, mas que o Senhor me use como um instrumento, Senhor, debaixo da sua palavra. Abra, Senhor, os corações, abra, Senhor, a mente, Senhor, de todos que estão aqui, para que possamos receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema Volta ao primeiro amor. O primeiro amor, ele é como o começo de um relacionamento, acompanhado de alegria, acompanhado de felicidade, acompanhado de entusiasmo e dedicação. É o desejo de sempre estar por perto, é o desejo de fazer mais. Quem é que lembra do começo do seu relacionamento? Quando você fazia de tudo para ver a outra pessoa feliz, você se esforçava, você dava o seu melhor, você vestia a melhor roupa, você passava o melhor perfume, você se arrumava na frente do espelho, você se importava com a sua aparência, você queria chamar a atenção, você dava atenção, você dava presentes, você se importava com a opinião, com os sentimentos, você estava atento aos detalhes. Mas o tempo foi se passando, e talvez tudo isso foi se perdendo. Você agora já não olha mais, não se dedica tanto. Talvez você não tenha tempo. Talvez você perdeu o desejo de conquistar. Talvez você perdeu a alegria. Talvez você perdeu a vontade. Talvez você perdeu o sentimento do primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha muitas qualidades. Porém, ela se esquece do principal. Ela se esqueceu que um relacionamento não pode ser movido somente com palavras ou obrigações. Ela se esqueceu que um relacionamento precisa de um verdadeiro amor. Essa igreja
foi fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo 60 anos antes de ser pastoreada pelo apóstolo João. É João quem escreve Apocalipse no final do primeiro século, durante o governo de Domiciano. Ele escreve as revelações que recebera quando exilado na ilha de Patmos, a ilha do Mar Egeu. Todos os outros apóstolos estavam mortos. Somente João está vivo. Mas quando as portas da terra se fecham para João, quando se pensava que não havia mais esperança, o Senhor lhe abre uma porta no céu e lhe dá uma ordem: escreva num livro que você vê, envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira carta é escrita para a igreja de Éfeso. E o anjo do Senhor se dirige a João dizendo, acompanhe comigo no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, o anjo se refere a Cristo. Ele está dizendo que Cristo conserva a sua igreja na mão direita e que anda no meio dela. Aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que quebra as correntes, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que salva. Ele é o primeiro e é o último. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que esteve morto, mas reviveu e hoje vive para todo sempre. Ele está no meio de nós. Jesus é o que sustenta a sua igreja em suas mãos. A igreja é conservada por Ele. A igreja é guardada por Ele. A igreja é guiada por Ele. Cristo não apenas tem a igreja, mas Ele conserva em suas mãos. Ele não é apenas um observador de longe, mas Ele está no meio de nós. Ele é quem guarda. Ele é quem protege. A igreja pertence a Ele. É Ele quem domina. É Ele quem reina. O inimigo pode se levantar. O inimigo pode tentar nos parar. O inimigo pode tentar nos destruir, mas a igreja de Deus é indestrutível. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos falhos, mas Ele é perfeito. Nós não temos poder, mas Ele tem todo o poder. Pois à luz de Mateus capítulo 16, versículo 18, é Ele quem diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Jesus, o Supremo Pastor, Ele faz alguns elogios à igreja de Éfeso. Acompanhe comigo o versículo 2 e o versículo 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. Jesus aprova o trabalho dessa igreja. Jesus aprova o seu esforço. Era uma igreja perseverante. Quando Paulo sai de Coríntio, ele vai para Éfeso e ele fica 3 anos lá. Nesse momento, falsos profetas tentam entrar na igreja para dizer que Paulo não tinha autoridade para pregar, que ele não tinha apresentação de cartas, que ele não tinha experiências para ser um apóstolo. Atos capítulo 19 vai dizer que aquelas pessoas eram pessoas pagãs,
Na cidade de Éfeso se adorava a deusa Diana, deusa da fertilidade. Aquela cidade era uma cidade corrompida. Aquela cidade era uma cidade corrompida pela magia e pelo ocultismo. Mas o Espírito Santo trabalha na vida de Paulo. Em 3 anos que Paulo fica ali, a magia entra em declínio. O ocultismo entra em colapso. As pessoas começam a se converter. As pessoas começam a queimar os seus livros de magia em praça pública. Mas Paulo faz um alerta. Virão lobos devoradores que tentarão entrar no rebanho. Hoje em dia não é muito diferente. Os lobos devoradores estão prontos para se infiltrar na igreja de Deus. Falsos profetas, pessoas que têm boa aparência, pessoas que falam bem, que se vestem bem, mas que não diz o que a Bíblia nos diz. Lobos devoradores que distorcem a verdade, que vendem o evangelho, que enganam pessoas. E assim como existe lobos devoradores, existe também pessoas sem conhecimento que andam de um lado para o outro buscando o evangelho doce, buscando uma mensagem palatável, ouvindo a mentira que agrada, mas fugindo da verdade que confronta, buscando um Deus vestido de Papai Noel, pronto para dar aquilo que eles querem. Paulo também instrui Timóteo. Ele vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Nós não podemos suportar o falso evangelho. Devemos continuar firmes contra os lobos devoradores. Devemos perseverar na verdade. Devemos combater os falsos apóstolos. Devemos examinar as Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 8 vai dizer que mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além deste que está posto, considere-o maldito. Lutero vai dizer que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Nós não podemos aceitar outro evangelho. Mas infelizmente, hoje existem muitos que estão na igreja por causa dos interesses pessoais. Muitos estão na igreja por causa das promessas. Porque o culto é legal. Porque as pessoas são gente boa. 1 hora de louvor e 10 minutos de palavra. Eles se esquecem que a palavra de Deus é viva e eficaz. Onde não tem palavra da verdade, não tem o Deus da verdade. Onde não tem pregação bíblica, não tem voz de Deus. Por isso, não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Éfeso tinha sua perseverança contra os maus. Éfeso era uma igreja que suportava provas por causa do nome de Jesus. Éfeso combatia as heresias e os falsos profetas. Mas somente isso não era suficiente. Ela perdeu o seu primeiro amor. Acompanhe comigo o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas como será que nós abandonamos o primeiro amor? Talvez nós não notamos que o perdemos. Talvez caímos na rotina. Talvez deixamos de ter importância. Quantas vezes nós deixamos de dar importância para as coisas de Deus e o trocamos por qualquer coisa?
Quantas desculpas nós inventamos? Talvez nós deixamos de ter o cuidado, não cuidamos mais dos nossos dons, não oramos mais, não lemos mais a palavra, não fazemos mais os nossos devocionais. Talvez achamos que está tudo bem, e aos poucos deixamos o primeiro amor. Entramos na igreja e saímos do mesmo jeito. Não cantamos mais com o mesmo sentimento de antes. Não oramos mais com o mesmo fervor de antes. Não lemos mais a palavra de Deus com a mesma convicção de antes. É importante dizer que ninguém abandona deliberadamente a oração e a leitura da palavra, mas vai abandonando aos poucos, até se transformar no abandono de fato. O abandono é desdém, o abandono é desprezo, o abandono é falta de atenção, o abandono é falta de preocupação. No caso da igreja de Éfeso, ela não tinha consciência desse abandono, e esse foi o seu mal. Abandonamos o primeiro amor quando ele é substituído pelo zelo da religião. Irmãos, o que adianta termos a ortodoxia na mente, mas não temos Cristo no coração? O que adianta fazer a obra e se esquecer do Deus da obra? O que adianta termos uma mente teológica e um coração gelado? Salmos capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos perdidos, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Talvez nós não andamos segundo os conselhos dos ímpios. Talvez nós não se detemos no caminho dos perdidos. Talvez nós não se assentamos na roda dos escarnecedores, mas também não temos prazer na lei do Senhor. Não meditamos de dia e de noite, mas somente aquele que medita de dia e de noite será como árvore plantada ao ribeiro. Somente aquele que medita de dia e de noite dará o seu fruto, cuja as folhagens não murcham. Abandonamos o primeiro amor quando nós fazemos por fazer. Quando o ministério vira mais um programa do final de semana. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, nos faz um convite ao arrependimento. Acompanhe comigo o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo: lembra da onde caíste. Lembra de onde você parou. Lembra do primeiro amor. Lembra de fazer com zelo. Lembra de se preparar para Ele. Lembra-se de quem você era sem Ele. Lembra da onde Ele te tirou. Lembra que você fazia. Lembra que você estava perdido e foi encontrado. Lembra que você estava condenado, mas foi resgatado pela graça e pela misericórdia de Deus. Lembra quando você cantava, quando você pregava, quando você ajudava com amor, quando você orava com fervor, quando você se deleitava na palavra, quando você derramava lágrimas de alegria nos pés do Senhor. Lembra-te de quando você evangelizava as pessoas à sua volta, de quando você falava com amor, de quando você demonstrava a alegria de ter encontrado um tesouro valioso, que é a salvação em Cristo Jesus. Lembra de quando o seu desejo era pregar a palavra.
E quando a sua vida não tem espaço para outra coisa, a não ser espaço para louvar a Deus. Lembra de onde você caiu e te arrependes. Mas arrepender não é chorar. Arrepender não é se emocionar. Arrepender é mudar. E mudar de fato. Arrependimento não é com palavras, e sim com atitudes. O arrependimento acontece quando nós entendemos a necessidade que nós temos de mudar. Arrepende, pratica as primeiras obras. Coloca Deus no centro da sua vida. Praticar as primeiras obras é se importar com as coisas de Deus. É dar valor. É estar o tempo todo ligado. É fazer com alegria e com fidelidade. A parte B do versículo vai dizer: se não vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro é um objeto que ilumina. E quantas igrejas estão perdendo a sua luz? Quantos estão deixando de existir? Quantas igrejas hoje estão vivas por fora, mas mortas por dentro? Quantas igrejas hoje estão no escuro, sem luz, sem a verdadeira palavra, sem Deus? Pois Salmos capítulo 19, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho neste mundo de escuridão. Éfeso não se arrependeu. Éfeso não voltou ao seu primeiro amor. E hoje, o que sobrou de lá é só escombros. Jesus, ele tem outro elogio à igreja de Éfeso. Versículo 6. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas era uma seita que dizia que quanto mais as pessoas pecavam, mais a graça de Deus aumentava. Deste modo, eles perverteram muitas pessoas. As pessoas começaram a cometer adultérios, começaram a cometer os seus pecados. Eles diziam para as pessoas comerem comidas sacrificadas a Satanás, e ali realizavam seus pecados. Irmãos, nós odiamos qualquer prática que não seja de Deus. Reprovamos os falsos. Somos zelosos, somos estudantes da palavra. Somos rigorosamente cautelosos com as coisas de Deus. Damos importância à liturgia. Damos importância aos valores, aos princípios, às regras da palavra de Deus. E isso é bom. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. O mundo hoje está perdido. A maioria das igrejas estão se envolvendo em escândalos, em corrupções. Os cultos estão parecendo um circo. As seitas estão por toda parte. Os sacrifícios aos ídolos pagãos ainda continuam. Os lobos estão à solta. E nós devemos nos manter firmes na palavra de Deus, pois o Senhor tem uma recompensa para aqueles que vencer. Acompanhe comigo o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a nós. Ao vencedor, aqueles que
que não se venderem, aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que forem fiéis na palavra da verdade, aqueles que não se esquecerem do seu primeiro amor. Dali-ei que se alimentem da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A grande recompensa é se alimentar da árvore da vida. A grande recompensa é estar no paraíso de Deus. É estar junto aos anjos cantando santo, santo, santo ao Senhor. Pois não há recompensa melhor. Não há lugar melhor para estar. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Talvez você perdeu seu primeiro amor. Talvez você não sente mais alegria das coisas de Deus. Talvez você está aqui hoje e se sente uma pessoa fria espiritualmente. Mas Deus, que resgata o amor em nossos corações, está aqui essa noite. Eu convido a você a fechar os seus olhos.